Então, boa noite a todos. Hoje a gente está estudando a segunda aula, né, do nosso ESD, e hoje a gente vai falar do que aconteceu antes do Espiritismo chegar, né? Então vamos pensar o seguinte: se a gente vai plantar qualquer coisa, tá? Seja o tomate ou seja uma árvore gigante, a gente pode jogar a semente lá na terra e esperar, jogar para o acaso e ver o que acontece na vida, né. Ou se a gente quiser ter mais garantia de que a semente vai brotar, vai germinar, a gente tem que preparar o solo, a gente tem que pôr nutrientes, minerais, a gente tem que regar com uma constância, né, tem que ver quanto de luz, quanto de sol, quanto de sombra, ou seja, para a gente ter certeza que uma nova ideia vai germinar, algumas coisas precisam ser preparadas antes. Se a gente pensar na vinda de Jesus, não tinha como Jesus simplesmente vir naquela época de pessoas bárbaras ainda. Então, primeiro veio Moisés, né, estabelecendo alguns tipos de lei para as pessoas para nós bárbaros daquela época, né, para que o amor, não que o amor pudesse existir, mas que as pessoas estivessem mais conscientes ou menos endurecidas de algumas coisas para começar a entender Jesus. Então esse é o fundamental ponto de hoje, tá? O que estava acontecendo no mundo antes da doutrina espírita chegar. E aí eu queria fazer bem essa diferença dos séculos, né? Que primeiro a gente está pensando no século barroco, que era tudo muito emocional. Tudo muito, grandioso, tudo muito, era tudo emocional, tudo era bem grande, cheio de efeito, dramático, acho que é essa palavra que eu queria procurar, dramático. E aí, dentro dessa época barroca, a igreja, o clero, era o que dominavam tudo, tá, então o que eles falavam era lei. E a burguesia não tinha espaço, a população não tinha espaço, então tanto o clero quanto a monarquia eram compostos mais ou menos de 3% da população, os outros 97% eram os burgueses, ou seja, pessoas da sociedade que tinham dinheiro e eram o povo trabalhador, mas mesmo assim a burguesia não tinha voz. Aí o século XVIII é conhecido pelo século das luzes, né, que entra mais liberdade, a busca pela liberdade individual, a igualdade perante a lei. E aqui começa a crítica do a igreja absoluta, a igreja tendo razão de tudo, a igreja sabendo tudo. Então aqui começa a nascer essa sementinha dessa crítica. E aí o século XIX é que é o século da razão, que vem o iluminismo, todas as ideias revolucionárias, tem a valorização da razão e da ciência. Então, aqui no barroco, tudo era emoção, tudo era eh, sentimento, né? Aqui na razão, não. É realmente a ciência que vai estar falando e vai dando a base de tudo. E aí entra o liberalismo político-econômico, então a gente vê como as coisas vão mudando. Tá, eu fiz aqui um timeline para a gente poder entender, mas vamos sempre lembrar que uma coisa vai intercalando a outra, né? Então, a Revolução Francesa, existe um período antes e não existe um período depois. A Revolução Industrial, de 1760 até 1840. Mas Napoleão, que eu coloquei depois, está no meio da Revolução Industrial, né? Então, aqui é só para a gente se situar, mais ou menos, o que estava acontecendo, né, antes do Espiritismo chegar. Então, teve a independência dos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, Revolução Francesa, Industrial, Napoleão Bonaparte, que foi uma figura extremamente importante para o espiritismo,
e o século XIX trazendo todo o romantismo, impressionismo, todas as modificações, né, numa série de pensamento e da sociedade. Então, a principal coisa que a independência dos Estados Unidos aconteceu foi um novo modelo de código. Tanto que a democracia, né, esqueci o nome disso, mas as leis dos Estados Unidos começam nós, o povo. We the people, nós o povo. Ou seja, foi um modelo de código voltado, foram leis voltadas para a sociedade, pensando na humanidade. Se funcionam, não, gente, não é o que a gente vai discutir hoje, mas é a ideia, né, de como é que os tempos foram mudando, tá? Então, surgiram essa lei vinculada à independência dos Estados Unidos, que pensava muito na independência, na liberdade individual. Nós, o povo, então, tirando o poder da mão do Estado, da monarquia, de grupos com muito poder e poucas pessoas, e colocando esse poder, ou um ouvir mais, uma voz maior no pessoal da população. E aí vem a Revolução Francesa, né, que ela marca bem e separa a idade moderna da contemporânea. E aí entra todos os ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade, e tem a separação, começa a separação do Estado da Igreja. Então, as pessoas, pensando na Revolução Francesa, a gente também tem que lembrar da burguesia, que era a parte maior da população, eles tinham dinheiro, mas não tinha voz, não tinha poder, não tinha voto, né? Porque estava tudo concentrado ali na monarquia e na mão da igreja. Então, essa burguesia começa a surgir, ganhar voz, ter mais direitos e lutar pelos direitos deles. E direitos de liberdade, de fraternidade e igualdade para todas as pessoas, né, ali da França. Nesse meio tempo, também vem a Revolução Industrial. Então, se a gente pensar, a Revolução Francesa, muito mais um conceito social de fraternidade, todos nós somos iguais. Revolução Industrial foi muito mais da parte material, se a gente pode falar assim, né, porque teve inúmeros progressos tecnológicos, invenções de máquinas, equipamentos, urbanização das cidades, rede de comunicação, meios transportes, de transportes marinho e aéreo, né, e aí pesquisas médico-sanitárias, então aumentou a sobrevida humana, que até então era muito pequena, 30, 40 anos no máximo, porque não tinha saúde, não tinha não tinha limpeza, as pessoas não eram limpas, as pessoas eram bem sujinhas, então morria assim de sujeira, né, de de maus tratos de consigo mesmo, sabe, não tinha água limpa, não tinha, enfim, banheiro, não tinha o básico para a sobrevivência humana. Então foi nessa época da Revolução Industrial que isso tudo começou. E uma coisa muito grande aconteceu também na época da Revolução Industrial, que foi as relações internacionais. Então, o mundo começou a se comunicar perante o mundo, virando uma coisa só, né? Virando o nosso globo. Então, isso começou na Revolução Industrial. E aí, vamos pensar em Napoleão. Napoleão, ele foi um emissário dos céus que veio para ajudar na codificação espírita, que veio para chacoalhar o mundo, para que Kardec pudesse ter esse espaço, né, para poder plantar as sementes, buscar as sementes, mas Napoleão, um ser humano igual a nós, né? Então, errou em muita coisa, mas também fez muita coisa bem interessante para o espiritismo poder florescer. Então, algumas coisas que Napoleão fez: a reforma civil,
né, aliás, várias reformas civis. Ele fez uma nova Constituição. Então, se a gente pensar que Moisés tinha feito a primeira lei, a primeira Constituição, e depois veio a lei de Jesus, então foi mais ou menos como funcionava nessa época. Então, com todo o ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, Napoleão veio trazer essa nova Constituição. Ele reestrutura o aparelho burocrático, ele cria o ensino público, porque até então era tudo muito privado no sentido da monarquia, do clero. Então, ele abre para a população, né? Com isso, criando todas as reformas civis. Ele declara laico o Estado, ou seja, o Estado ele não é mais religioso. Estado é Estado, religião é religião. Ele separa as duas coisas, enquanto que antes era tudo a mesma coisa. Isso já vem lá da Revolução Francesa. Lembra que a gente falou? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, que já tem esse começo de separação entre o Estado e a Igreja. Então, com Napoleão, realmente isso é mais claro, né? Isso é mais aberto. E ele cria o primeiro código napoleônico da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito da propriedade privada, o divórcio. Então, tudo que o pessoal estava lutando lá na Revolução Francesa é como se Napoleão criasse para colocar em prática, né? Escrito o beabá, e ele traz o código comercial, tem o código marítimo, porque precisa ter lei, né, gente? Precisa ter lei. E Napoleão ele veio trazer isso. Então, com a Revolução Industrial, lembra de toda a expansão marítima, de toda a expansão tecnológica. Então, Napoleão ele veio colocar algumas leis em cima disso tudo. E aí, comenta um pouquinho, né, que vamos lembrar que Napoleão é homem igual a gente, que a gente tem a nossa, quando a gente vai reencarnar, a gente tem a nossa bagagem, né? E o que que a gente vai fazer com a nossa vida aqui hoje? A gente acerta uma parte, erra outra parte, tropeça em outra parte, assim vai a vida. Então, com Napoleão a história não foi diferente, né? Ele foi um emissário sim do alto, mas ele se perdeu dentro do poder dele, ele se perdeu em algumas coisas. O bom é que outras coisas salvaram, né? E assim a gente está aqui hoje. Mas lembrando que cada personagem dessa história é, também é um indivíduo lutando com a sua própria história individual, com a sua própria vida, tentando acertar, tentando fazer o melhor. Então vamos pensar um pouquinho em todas as manifestações artísticas e culturais do século XIX, né? Porque assim, a ideia foi a gente separar os pensamentos, sabe? Mas lembrando que tudo vai acontecendo junto. Então, a preferência predominantemente mais romântica, com essas influências, né, políticas e sociais de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso era, assim, a coisa principal, era o que as pessoas lutavam e buscavam por essa época, um mundo mais igual. Não é nem fraterno no sentido de amemos uns aos outros, como Jesus veio nos ensinar, não, estava muito longe disso. Mas a ideia é que fosse mais igual, tivesse mais igualdade entre as pessoas. Lembrando que tudo estava na mão do clero e da monarquia, que eram 3% da população, né? Então veio a burguesia realmente lutar contra os direitos deles, ou melhor, a favor dos direitos deles, né? Então todo o ideário artístico tinha a realidade das lutas políticas e sociais. Então, na música, eu até peguei aqui uns exemplos para falar para vocês. Na música, eles escreviam essas manifestações, né? Então aqui tem Beethoven com a Nona Sinfonia, que foi uma homenagem a Napoleão, Liszt, Chopin com as manifestações nacionalistas,
Rossini, Bellini and Verdi, eu acho que é assim que pronuncia, óperas com apelo da unificação da Itália. Interessante a gente também pensar que isso acontecia em grande parte da Europa, não era só ali em Paris, né, na França. Então Alemanha, Itália, ou seja, esses ideais estavam pipocando em todos os lugares, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Eh, e nesse século XIX tem as óperas. As óperas começam a aparecer e as óperas, elas são para a população. O que antes estava tudo restrito dentro dos castelos, né, é aberto para a população. Então isso é uma grande conquista desse século, a população, público, as pessoas tiveram acesso às coisas. Não vamos esquecer nunca disso, liberdade, igualdade, fraternidade, nesse quesito, de todo o povo, de todas as pessoas poderem ter mais acesso à vida de uma maneira geral. Aí também fala que retratavam literatura na música, então eles retratavam as lutas, as manifestações anti-elitistas e anti-aristocráticas da sociedade. Então tem quadros que eles pintavam sobre os assassinatos que aconteceu na Revolução Francesa. Victor Hugo, na França, ele escreve obras como Napoleão, né, fazendo uma crítica a Napoleão, Os Miseráveis, que fala muito sobre os ideais sociais, os sentimentos humanos e nobres. Então, muito interessante a gente pensar nisso, né, que dentro dessa parte mais filosófica, tinha todo esse pensamento de igualdade. Somos iguais, vamos buscar o nosso a nossa posição no mundo, que até então ninguém tinha vez. E na parte de tecnologia, com a revolução industrial, a coisa então foram as 2 asas aí, né, que a gente sempre fala, tanto da moral como do intelectual. A moral eu não vou falar que chegou ainda nessa parte, tá, mas eu vou trocar para o social, então vamos pensar tanto no social como no intelectual. Então no intelectual a gente teve, os grandes artistas, os grandes literários, as grandes descobertas, a gente teve Darwin, tem um outro slide sobre isso, né, de todas as grandes descobertas que foram feitas, de toda a tecnologia, de trazendo o mundo mesmo como uma aldeia global, o mundo se comunicava, e na outra parte da sociedade era a sociedade em si se manifestando do tipo: "Eu quero minha voz, eu quero ter os meus direitos", né, então, antes do espiritismo chegar era tudo que estava pipocando aqui na Terra. Então, na literatura, o que falava muito era sobre a liberdade individual, as ideias sociais e os sentimentos humanos, nobres e simples. A música tinha um forte colorido emocional e umas manifestações nacionalistas, e a ópera aberta ao público, né? Sempre buscando essa ideia de povo, de público. E a filosofia eram os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Os dogmas da igreja passam a ser rejeitados e o estado teológico e metafísico superados pelo positivismo, ou seja, era sempre, tudo tinha que ser baseado na ciência, né? Não adianta mais o que o papa, o que o padre, ou seja quem for que estava ali, falou, que Deus falou para mim, então eu estou falando para vocês. Não, tinha que ser baseado na ciência, tinha que ter uma certeza racional. E pensando em toda essa racionalidade, foi assim que Kardec chegou, tá? Então, pensando ainda nas manifestações, né, filosófica, social, política, religiosa e científica. A sociedade era dominada pelo racionalismo, negando tudo o que não fosse científico. Filosofia eminentemente positivista. Os movimentos políticos e sociais, eles estavam se tornando cada vez mais liberais. Os movimentos religiosos contestando
o papel desempenhado pela igreja e a ciência progredindo cada vez mais. E quais foram os principais resultados disso, né? Então foi a expansão do livro, impresso mesmo, escrito e da imprensa, uma coisa está vinculada à outra, a expansão dos meios de comunicação, de todos os meios de comunicação, e pensando também nos transportes, não só no meio de comunicação. Não tinha internet, né, naquela época, mas enfim, telégrafo já começou, a comunicação já começou de um outro jeito, mas os meios de transporte também levando essa comunicação. A eclosão da era industrial, que providenciou muita tecnologia e todos esse desenvolvimento material para gente, desenvolvimento da educação, mais uma vez, educação para todos, porque a atenção ficava muito concentrada ali no clero e na monarquia, valorização da cultura para todos, mais uma vez, ascensão e domínio da burguesia, que tem um papel fundamental nisso tudo, e aumento considerável do proletariado urbano. Então, basicamente, o que estava o poder, a cultura, o que estava restrito numa minoria, passou a estar aberto para uma maioria e essa maioria estava reivindicando os direitos e o acesso a isso tudo. Na política, começaram a surgir alguns movimentos que, fundamentalmente, é deixar o Estado mais leve e o povo com mais voz, né? Então, o anarquismo é sem presença do Estado, sem força coercitiva, ou seja, cada um pode fazer o que quer. Mais uma vez, gente, ainda não é o ideal, tá? Mas a gente não está falando do ideal, a gente está falando do que estava acontecendo na época, que na verdade era quebrar uma barreira daquilo que existia. Normalmente a gente vai mesmo, se a gente quer mudar alguma coisa, vamos pensar na gente, no nosso comportamento, seja ele qual for. A gente vai do 8 para o 80. Depois a gente vai chegando no meio termo, né, anarquismo funciona, a gente sabe que não funciona, mas naquela época, como o Estado estava presente em tudo, eles queriam quebrar o Estado, então vamos fazer tudo que a gente quer. Aí veio o coletivismo, também pensando no sistema social, o marxismo, não tinha nenhuma forma de governo, a sociedade que regulava tudo, né, pela cooperação dos indivíduos, e o comunismo sem uma divisão de classe, né, e sem a presença do Estado. Mais uma vez, em teoria é tudo lindo, né, na prática a gente sabe que as coisas não são bem assim, mas a gente está sempre na busca do equilíbrio. Na ciência, a descoberta do planeta Netuno, os trabalhos de Pasteur, na física, Pierre e Marie Curie, as energias emitidas pelo rádio, que foi assim que a tecnologia começou a desenvolver e a comunicação começou a desenvolver cada vez mais rápida. Na biologia, as teorias de Darwin, na física, todos os meios de transporte e no social, a ascensão dessa burguesia rica, né, tornando-se a classe dominante, consequentemente a força política. Na parte religiosa, o protestantismo começou a aparecer aqui, com todo esse movimento separando a política da religião, questionando os dogmas da religião. Então as igrejas começaram a aparecer outras igrejas mais reformadas, que é o do protestantismo, onde o povo ainda tinha mais voz, né, onde o povo podia falar o que queria, o que pensava, e não tinha aquele domínio da igreja à época. Então, depois que separou, aí que virou católicos e protestantes, porque até então era a igreja de uma maneira geral. E aí está o nosso querido aqui Allan Kardec, né, que veio neste século também para promover uma revolução moral para o progresso da humanidade. Agora, eu vou até parar
para a gente poder conversar um pouquinho junto sobre isso. Em sua perspectiva, de que maneira ocorre o avanço do progresso da humanidade? Porque é o que a gente está falando, né, do progresso da humanidade como um todo. Ele começa pelo coletivo ou pelo individual? Alguém tem alguma ideia? Vou tentar falar, gente. Desculpa, minha voz não tá muito boa, não, porque eu tô resfriada. Mas eu posso estar errada, mas pelo que eu compreendi, o progresso da humanidade começa no individual, que essas ideias se refletem, tomam corpo, são distribuídas para as outras pessoas, que acabam concordando, e aí sim, isso passa para um âmbito mais social. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Oi, gente, ajuda aí. Alguém Tem, mais? tem aquela historinha do jornalista que está fazendo um trabalho e a filha não para de atrapalhar, a, a filhinha dele o tempo inteiro atrapalhando e interrompendo, ele não consegue escrever o artigo que ele precisava entregar. E aí ele pega um papel que tinha o desenho do mapa mundi e corta em picadinhos e joga no chão e fala para ela: "Ó, monta esse quebra-cabeça para o papai poder trabalhar um pouquinho". E ela em 2 minutos vai lá e monta o quebra-cabeça do mapa mundi que ele tinha picado bem picadinho. Aí ele fala: "Nossa, mas que rápido, como é que você conseguiu montar tão rápido esse mapa?". Aí eu falei assim: "Ah, foi fácil papai, porque do outro lado tinha o desenho de um homem, e eu consertei um homem e eu consertei o mundo". Então, Viviane, é exatamente o que você falou. É isso da gente trabalhar a nossa reforma íntima, fazer essa conscientização dos nossos atos, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, a gente vai transformar em nós como indivíduos, a gente vai influenciar a nossa família, família, célula da sociedade e assim por diante, né? É do pequeno para o grande. É, era isso que eu ia falar, né? Que as pessoas vão seguindo o exemplo. Uhum, Muito é. bom. Aí pensando a gente na nossa casa, né? É, com quem tem filho, a gente é exemplo para filho o tempo todo. Mas quem não tem filho, a gente é exemplo para a sociedade também. O jeito que a gente é, que a gente age, que a gente se comporta. Então a gente acha que a gente não muda, mas de grãozinho em grãozinho, devagarzinho, a gente vai fazendo a nossa parte e vai dando referência para os outros. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Já que agora eu tô vendo a carinha de todo mundo. Não, tá tudo certo? Meninas, desculpa, minha câmera tá desligada porque as crianças estão dormindo. Mas tem até aquela colocação da Madre Teresa que fala, ela foi questionada, né, sobre o quanto ela fez e o quanto ela ajudou e o quanto ela foi útil, e daí ela faz uma observação assim: o que eu fiz foi só um grãozinho de areia, mas sem esse grãozinho a praia estaria menos cheia, né? Então, é mais ou menos por aí que a Vi falou mesmo. Muito bom, obrigada, Ruby. E aí vamos ver o que que a espiritualidade responde, que é exatamente isso. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, toma a dianteira e arrastam os outros. De tempo em tempo surgem entre eles homens de gênio que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade moral, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar de muitos séculos. Agora, o que é muito interessante a gente pensar aqui, de tempo em tempo surgem eles homens de gênios, para pensar que a espiritualidade, nada na obra de Deus é por acaso, nada na obra de Deus é sem pensar. Então, o espiritismo estava por vir.
Então ele começou, nasceram os homens de gênio, né? Cada um dentro do seu aspecto, cada um buscando o desenvolvimento naquilo que lhe competia. Então, Marie Curie nas ondas de rádio, eu vou falar só dos nomes que eu lembro, tá? Mas tem inúmeros. Darwin com a teoria das espécies, enfim, Newton, Einstein, cada um à sua época trazendo essas ideias para que a Terra, o planeta Terra, mas no caso o material da Terra onde a gente planta estivesse pronto para essa sementinha do espiritismo. Porque se não tivesse nada dessa revolução social, principalmente, que aconteceu nessa época, possivelmente o espiritismo teria abortado. Então, vamos sempre lembrar que na obra de Deus não tem acaso. Então, como estava no tempo do espiritismo aparecer, essas pessoas começaram a nascer na Terra para fazer a diferença, tá? Cada um dentro do seu cada um, e aí pensando em sociedade. E aí fala que esses períodos de séculos, né, grande número de espíritos, foi isso que eu te falei, que vieram transformar a política, o social, o científico daquela época. E dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, sem esse pensamento, né, essa fagulha divina desse pensamento, ou seja, vamos raciocinar, não é só falar ok para tudo que me dizem. Deixa eu ter o científico, deixa eu buscar a base em cima disso. E essa ideia da liberdade dos povos e das pessoas era isso que precisava, tá? Para o espiritismo nascer. Ups, o dedo bateu aqui. Você já virou a minha apresentação toda. Mas, enfim, sobre isso, alguém tem uma pergunta? Porque agora a gente vai mudar pro Hydesville. Então, para essa primeira parte, alguém tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma tia que fala assim: ou vocês não entenderam nada, ou eu sou ótima. Eu só que tenho uma consideração de ver como o plano espiritual ele vai preparando o solo, né? Que nem você estava falando da semente no começo, essa semente do espiritismo, ela não foi jogada ao acaso, e sim o terreno foi sendo cultivado, preparado para a terceira revelação. Então, a mudança em qualquer momento, acontece a exemplo da natureza, né, a natureza tem aí as 4 estações, é necessário passar pelas 4 estações, ela está ensinando pra gente essa jornada, não adianta a gente achar que vai correr a maratona do sofá para o dia seguinte, não vai. Você vai ter que treinar, vai ter que acordar cedo, vai ter que mudar sua dieta, vai passar meses até você conseguir sair do sofá e correr uma maratona. Da mesma forma, uma transformação tão grande quanto essa, né? Muito bom. Alguém mais? Eu posso comentar um pouquinho? Uhum. As colocações da Gisele me fizeram sentir que a supervisão ampla é da lei do amor, que é a lei divina que rege do micro ao macrocosmos. Amor, subentende-se, é fraternidade. Fraternidade, com facilidade, a gente deduz, é convivência. Na convivência ao longo dos séculos, as criaturas foram fazendo trocas, uma aprendendo com a outra. E a gente sabe por experiência própria que a gente aprende até com quem sabe menos do que a gente. A gente aprende com criança, não é verdade? É, e essa convivência, essa vida social, sob a minha ótica,
Vida social é vivência do Evangelho, não tenho dúvida. E aí todos aprendemos com todos, em diversos níveis, e por acréscimo da misericórdia, de vez em quando ainda reencarnam no planeta espíritos missionários, verdadeiros profetas. A doutrina diz que não existe profeta só no campo da religião, profeta no campo da ciência, como Gisele mostrou aí do casal Curie, profetas no campo da filosofia, enfim, são espíritos que já têm uma bagagem de conhecimento maior, que se reencarnam com essa missão de passar para a gente, de empurrar a nossa caminhada evolutiva, acelerar o nosso progresso, né? Então, a gente precisa olhar com especial carinho a nossa vida social. Bom, obrigada. Então, vamos para a última parte aqui do nosso processo de hoje, que é a gente falar de Hydesville, né, e das mesas girantes. Então, começou em 1848. E em 49 foram as primeiras demonstrações públicas disso. Isso tudo nos Estados Unidos, tá? Em Nova York. E aí as mesas girantes começaram em Paris e 18 de abril de 1857 veio o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Então vamos ponto por ponto. Essa é a casa da família Hydesville. Então é uma família que mudou para essa casa e essa casa já era dita como mal assombrada porque tinha alguns barulhos, algumas coisas acontecendo nessa casa, né? E essa daqui eram as meninas, as irmãs Fox. Então a Léa, ela já era casada, ela não morava mais na casa com a família, mas a Kate e a Margarete, que eram meninas, eu acho que 11, 14 anos, moravam na casa. E aí, um belo dia, elas ouvindo os barulhos, uma delas resolveu enfrentar o barulho, vamos dizer assim, né? E, e começou aí uma conversa com esse barulho. Então não era só mais um barulho, uma casa mal assombrada, alguma coisa assim, era algo inteligente que começava a dar respostas inteligentes para todo o processo, para todo o que estava acontecendo. E essa foi o primeiro nos Estados Unidos, o primeiro notificado, né? Porque mediunidade não é do espiritismo, mediunidade existe desde que o mundo é mundo, mas dentro desse processo para codificação é onde veio essa história que ficou mundialmente conhecida, né? E aí foi descoberto que era um cara que morava ali e que ele foi assassinado pela família anterior, então ele veio muito responder sobre o assassinato dele, o que tinha acontecido, onde o corpo dele estava, essas coisas todas, né? Então foi a primeira comunicação que ali aconteceu na casa. E lembrando que tudo muito rústico, tá? Então era tudo batida, era tudo por barulho que acontecia. Então, foi o primeiro fruto espiritual do contexto do século XIX, foi a ocorrência desses fenômenos inusitados, né? Fenômenos físicos, que desafiaram os avanços científicos da época. Vamos lembrar que a gente estava numa época que tudo tinha que ser, e que está certíssimo, que tudo que tinha que ser comprovado cientificamente. Isso foi iniciado nesse vilarejo de Hydesville, né, e se difundiram até Paris e se espalharam por toda a Europa, que na verdade as coisas vão acontecendo em simultâneo. Quando a gente pensar, por exemplo, no Covid, teve o marco zero, teve aonde o vírus iniciou, mas a partir do momento que as pesquisas para vacina começaram, quando descobriram a vacina, descobriram várias ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Coincidência? Não, espiritualidade. Espiritualidade ajudando e fazendo toda a manutenção que a humanidade precisa.
Então, aqui da mesma maneira, aconteceu em Hydesville, mas aconteceu também em Paris, né? E aí, esses mistérios todos produzidos na América foram para a França e a sociedade curiosa foram ver o que estava acontecendo. Então, vamos lembrar, essa primeira foto que está aqui, eu acho que é um menino, é uma criança que está aqui, porque está em pé enquanto os outros estão sentados. Então, não era nada científico, não tinha os adultos participam, vamos fazer perguntas interessantes para a mesa, não. O que acontecia as mesas tinham uma força, uma atração que ninguém ainda sabia explicar. E com essa curiosidade toda, o povo ia ver o que estava acontecendo. Então, tinha manchetes em jornais falando das mesas e tudo mais. Essa figura aqui eu achei bem interessante porque é uma fotografia real, né? Então, se a gente vê essa aqui mais marronzinha no canto direito, o homem de gravata ali segurando a mão da mulher tá com medo. Dá para ver que o cara tá com medo. Então, era isso que acontecia. Não se tinha explicação, as mesas dançavam, tanto que chamam de mesas girantes, mesas dançantes, as mesas dançavam. Mas aí eles começaram a fazer perguntas para essas mesas. E as mesas começaram a responder. Aí ainda pela curiosidade, ainda perguntas muito fúteis e frívolas, mas aí eles começaram a perceber que não era só uma questão de magnetismo, né? Uma questão só de física, uma questão só de alguma coisa material ali, diferente até do que eles conseguiam explicar acontecendo. Porque a mesa respondia e dava respostas exatas, respostas com informações. Então, existia alguma inteligência ali por trás dessa brincadeira de mesa. E aí, algumas pessoas mais estudiosas resolveram, entre eles, né, Allan Kardec, à época, Hippolyte Léon, Denisard Rivaio, resolveram estudar essas mesas. Na verdade, resolveram estudar a inteligência por detrás da mesa. Agora, é interessante ver como que foi a evolução. Primeiro, eles batiam. Então, uma batida era A, duas batidas era B, três batidas era C. Imagina quanto tempo para essa inteligência, que a gente sabe hoje que são os espíritos, se comunicarem através disso. Então, eles foram criando vários códigos de sim e não, de respostas mais curtas, até que eles chegaram nesse aparato da mesa e depois eles viraram, deixa eu ver se eu tenho aqui, não pus. Depois eles vieram para uma cestinha. Então as pessoas colocavam a mão sobre a cestinha com uma caneta e a caneta ia escrevendo, né? Então muita gente falava, as pessoas que estão mexendo a caneta, as pessoas que estão mexendo a cestinha, enfim, até que passou para a psicografia. Tiveram inúmeros estudos, vários cientistas da época foram averiguar tanto as meninas lá de Hydesville como as mesas girantes e viram que realmente era algo que eles ainda não sabiam explicar, mas que não era falcatrua, não era tramóia, algo realmente estava acontecendo ali que eles não conseguiam explicar. E isso tudo serviu para tirar os homens do torpor espiritual que eles viviam, para que eles se preparassem para receber uma nova revelação. Então, primeiro veio o chacoalhão da espiritualidade, do tipo, olha o que está acontecendo. É como antes do vulcão explodir, né? Ele começa a dar aviso, eu tô aqui, eu tô chegando, aí vem a explosão do vulcão. Então, o plano espiritual estava dando esses avisos, né? Esses chacoalhões, essa curiosidade nas pessoas de que alguma coisa diferente ali estava acontecendo. A ciência acadêmica negava todos os fenômenos, né? E algumas pessoas passaram a estudar para provar a veracidade disso. A igreja convencional, não os podendo negar, simplesmente os atribuía ao demônio, como ainda faz hoje, né? Por comodismo, ou seja, porque não quis estudar, porque não quis mais a fundo. Mas, de qualquer maneira, a igreja atribuiu isso um nome, mesmo sem saber explicar o que era, mas sabia que existia alguma coisa ali que estava diferente.
Os fenômenos das mesas girantes eram produzidos por espíritos e a maior lição que eles podem nos dar é a imortalidade da alma e da comunicação. Lembrando, isso vai ser falado mais para frente, né? Que a doutrina espírita tem 5 pontos básicos e 2 deles são esses: a imortalidade da alma, o que morre é o corpo, não é o espírito, a nossa alma continua viva. Tanto é que a mesa veio conversar com eles, ou seja, era um espírito, era uma inteligência ali, e essa comunicação entre os mundos, né? O mundo material, nós aqui encarnados, e o mundo espiritual. E aí foi despertando a consciência, esses fenômenos todos, de muitos estudiosos, inclusive de Kardec. E isso preparou o terreno para o espiritismo, tá? Então, esses foram os 2 grandes marcos materiais que apareceram de fenômenos, vamos dizer assim, de fenômenos que vieram para introduzir o espiritismo. Então, Hadesville, lá com as meninas Fox, na casinha, nos Estados Unidos, e as mesas girantes na França, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixa eu parar aqui. Pronto, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. E mais uma vez lembrando que tudo é planejado. Tudo é planejado, né? Quem for falar sobre, que tá chegando, sobre Allan Kardec, vai falar como ele entrou dentro desse processo, que primeiro veio uma pessoa super esbaforida falar com ele não deu credibilidade. Então, como a gente precisa estar concentrado dentro do nosso papel para poder acreditar nas coisas. E aí Kardec foi estudar, criou todo um método. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Isso tudo vai ser dito e explicado para vocês. É muito interessante ver a metodologia de Kardec para estudar esses fenômenos todos. Mas aqui a ideia era despertar o povo para alguma coisa que ia acontecer. Então, despertou através da curiosidade. Perguntas? Comentários? Palestra linda. Obrigada, Gi. Obrigada mesmo. Aprendi muito aí com você. Uma coisa que muitas pessoas perguntam pra gente é por que que não tem mais esse tanto de fenomenologia nos dias de hoje, né? É, porque agora o momento é o momento da gente ter o nosso despertamento consciencial. No momento do século XIX, isso era necessário, porque a Gisela explicou muito bem, estava naquele momento que a igreja estava desacreditada, era uma instituição que tinha se desviado tanto dos valores morais e éticos que tinha perdido qualquer credibilidade, né? Porque, como a Gisele explicou bem, os interesses políticos, socioeconômicos da igreja estavam muito mais intensos do que o desejo de ligação com Deus. E aí vem essa fenomenologia toda que é para saculejar todo mundo, né? E pensar em Allan Kardec, a Elaine vai estar falando com a gente sobre Allan Kardec a semana que vem, que foi lá para cético, para mostrar que aquilo não era verdade. E de repente ele não consegue entender como é que a mesa responde. Eu consigo entender por magnetismo dela subir. Ela flutua, mas responder pergunta, a mesa não pensa. Hoje, a gente já tem todas as informações que a gente precisa em termos da tríade aí, desse tripé da doutrina espírita, da filosofia, da ciência e da moral do Cristo para andar com os nossos pés, né? Lembrar como a Gisele falou muito bem, nós somos aqueles do passado, nós somos aqueles que estavam junto lá com Moisés, nós somos aqueles que jogamos a pedra na cruz, na época de Jesus. Então agora a gente não precisa mais desses efeitos físicos tão grandes para o nosso despertamento consciencial.
Agora está na hora da gente estudar e se modificar para a nova era, né? Eu tenho uma pergunta. Fala, Aline. É, por que que o espiritismo, se lá no começo foi aqui nos Estados Unidos, foi lá na França, por que que não ele não continuou se desenvolvendo tanto nesses dois lugares? E, por exemplo, hoje em dia a gente pensa espiritismo Brasil. De onde que surgiu isso? E por que que não, a pergunta, por que que não se desenvolveu tanto aqui na Europa, né? Então, a Gisele disse, você quer responder? O que é que eu respondo? Eu respondo. É uma pergunta muito boa essa, Aline, porque tem até um livro sobre isso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se a gente pensar na população brasileira e na população europeia, Brasil é muito mais amor, é muito mais coração, é muito mais aberto, é muito mais fraternidade do que o europeu. Né? A Ana vai complementar minha resposta, com certeza, mas eu acredito que seja por isso, porque encontrou aqui, primeiro de tudo, que o Brasil, ele não é um povo, ele é a junção de todos os povos ao mesmo tempo. A gente tem índio, tem branco, tem negro, tudo tá aqui vinculado, né? E por não ser um país que tem uma raça única, eu acho que o povo é muito mais aberto para tudo que venha. Completa, Aninha. Eu vou completar e eu sei que a mamãe vai querer completar também, o que eu vou falar. Aline, não é porque a gente reencarnou em Paris no século XVIII que a gente continua reencarnando só em Paris, né? E o que aconteceu foi que muitos daqueles franceses da época de Kardec migraram como espíritos, reencarnando no Brasil. Mas como a Gisele falou, tudo depende do solo fértil, e ela falou isso muito bem, né? Onde é que está a nossa preocupação, o nosso desejo de fraternidade, a nossa abertura para essa ligação com o Pai, com Deus, né? Então aconteceu realmente no Brasil. Então, mas foi um desígnio de Jesus que esses militantes iniciais espiritualistas migrassem, reencarnassem no Brasil para que lá brotassem. Aí esse sentimento de religiosidade. E se você for pensar, não é só o espiritismo. O país onde se tem mais católicos depois da Itália é o Brasil, né? Então ele tem um sentimento religioso grande. Agora, a gente tem que lembrar que existe diferença entre religião e religiosidade. A religião é só o label, é só o crachá. Eu posso ter a religião que for, eu posso falar que eu sou espírita e fazer um monte de barbaridade por aí. Isso significa que eu não entendi a lição. Assim como tem protestante, judeu, budista, hinduísta, que pode fazer a mesma coisa, né? Então é importante a gente entender que o papel da religião é realmente essa ligação da gente com o Criador, da criatura com o Criador, tá bom? Será que Quer eu não complementar, sei mamãe? se. Oi, Ana. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu só queria complementar alguma coisa que eu fiz uma ligação aqui agora. Como a Gi falou, né? O Brasil, nós somos miscigenados, né? Então, nós sabemos que os índios, eles também têm a espiritualidade deles, que eles Aham. têm os espíritos e tal, enfim. E eu acho que no Brasil, como a gente teve essa miscigenação junto com os indígenas, eu acho que isso facilitou também a aceitação do espiritismo lá. Não sei se eu estou falando. Deixa você Eu tá nunca, entendendo? eu nunca li nada a respeito disso, então eu prefiro que a gente fale Tá, só do que tá, foi, que está tá, na codificação e não achismo, tá, né? tá, Então, o que a Gi está falando é o que ela leu, o que eu estou falando é o que eu li, não tá, é, nada do que a gente fala aqui é opinião pessoal. tá. Então, eu nunca li nada a respeito. Pode ser, né? Porque a gente viu esse lado de espiritualidade, mas aqui nos Estados Unidos também, né? Tem várias tribos, tem muito. Tem as tribos mais. Assim, só que eu estava fazendo uma ligação é que aqui não foi muito miscigenado o branco com o indígena.
Uhum. Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando, que aí, assim, é só uma suposição minha, né? Que me veio aqui agora na cabeça. Como o branco não se miscigenou muito como indígena, então não teve essa integração com a espiritualidade. Eu A nunca minha- li nada a respeito, então eu ah, prefiro não levar isso em conta. Mas pode ser. Mamãe, você quer comentar alguma coisa e a gente encerra? A Gi faz a prece final, se alguém tiver mais alguma pergunta. Você tá em mudo. Desculpa, pessoal, a gente já estourou 5 Quero, minutinhos. Tempo. quero lembrar a linda colocação que a Gi fez, falando da sementinha. Toda semente precisa ser cuidada, regada, adubada, para poder florescer devidamente, né? E lembrar também que rapidamente a Gi nos fez recordar as grandes tragédias, os grandes dramas e sofrimentos vividos no passado da Europa. Muitas guerras, muita inquisição, enfim. E todo sentimento, todo pensamento gera energia. Então, o padrão vibratório da Europa, àquela altura, estava pesado, sofrido, desgastado, pouco saudável para a sementinha nova que precisava florescer. Então, vir para um país novo, com renovadas energias e com um planejamento específico para dar aquele impulso, sem dúvida nenhuma, ia favorecer muito o desenvolvimento da terceira revelação, né? Então, ah, muitas correntes espiritualistas falam em egrégora. O que é egrégora? É o padrão vibratório que tanto nós individualmente temos o nosso, como cada país tem, cada continente tem, o próprio planeta tem, né? Então, também no Livro dos Espíritos, a gente estuda a lei da destruição, uma das leis divinas, não como destruição, focando a importância da renovação. Vocês já pensaram como isso faz diferença? Se a gente fica no na mesmice, os horizontes continuam mais estreitos. Se a gente deixa de lado um pouquinho valores até ultrapassados e aceita a enxertia de valores novos, o que acontece? O crescimento é muito maior, né? Mas eu queria dizer para vocês que outra coisa que me ocorreu enquanto a Gi estava falando, quando ela estava recordando conosco o episódio do Hydesville, vocês sabem que as menininhas faziam aquilo como brincadeira. Apelidaram o fantasma do mascate de Senhor Pé Rachado. Então dizia: Senhor Pé Rachado, o senhor foi assassinado aqui? Então, se for sim, uma pancada. Se for não, duas palmas, né? E num congresso que eu participei há muitos anos atrás, eu vi uma colocação tão poética, tão linda, fazendo a comparação da chegada da terceira revelação com o alto batendo palmas, abrindo alas, abrindo caminhos para a nova etapa, né? Muito bom. Louvado seja Deus. Muito bom, dona Lúcia, obrigada. E E, assim, Gi, beijos pela linda aula. um Obrigada. beijo. E assim, pessoal, vamos concentrando e agradecer a Deus a oportunidade da gente estudar, que com certeza quem dá aula aprende muito mais do que quem escuta a aula. Então, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos hoje aqui em seu nome, entendendo que a espiritualidade não faz nada por acaso, que existe um motivo, existe um planejamento e principalmente não é nada de improviso. Obrigada por cuidar de nós, Senhor.
Obrigada pela nossa vida, pela chance da reencarnação e por ter dado a cada um de nós um guia espiritual, que muitas vezes a gente esquece dele no nosso dia a dia. Que possamos continuar estudando, evoluindo, para sermos pessoas que possamos fazer a diferença nesse mundo também com o nosso exemplo de moral cristã, caminhando junto a Ti, Senhor. Obrigado, querido amigo, e que assim seja.